E galera, finalmente estamos começando uma nova etapa na vida da Silk. Silk Talks, vai ser o maior podcast de cibersegurança que você já viu. Por que eu estou falando isso? Porque a Silk vai trazer para você assuntos importantíssimos da cena de cibersegurança. E para corroborar com esses assuntos, sempre teremos convidados especiais. E esses convidados vão trazer para nós experiências de mercado. Estamos preparando para você 4 primeiros episódios, onde a gente vai falar muito, mas muito mesmo, de tecnologia, de novas tendências, de gestão de riscos, de governança, e principalmente daquilo que vem afetando todos nós na nova sociedade, inteligência artificial. A partir de agora, não deixe de clicar aqui embaixo para seguir a gente, ative o sininho e, claro, por final, dê um like nesse vídeo. Não sei se todos me conhecem, talvez não, mas eu sou Vinícius Laranja. Eu sou especialista em gestão de risco e compliance. 20 anos trabalhei em uma multinacional sueca com privacidade e proteção de dados pessoais. E hoje estou aqui como o âncora do Silk Talks. Gente, a gente tem um primeiro assunto que é super importante, que vai entrar justamente naquilo que eu vim falando para vocês. Gestão de riscos e compliance em TI. E dentro disso, aqui nesse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que norteiam essa gestão de risco e compliance e quais são as estratégias que as empresas estão utilizando para implementar áreas de GRC, áreas de compliance, áreas de auditoria dentro das suas empresas. E para isso, nós temos aqui 2 grandes convidados. O primeiro deles, claro, Rodrigo, sócio fundador da Silk. Não poderia deixar de convidar o Rodrigo aí para o nosso primeiro podcast. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, obrigado pela participação. Prazer enorme. O Rodrigo nada mais é do que um profissional da área de tecnologia. Faz 30 anos que ele trabalha com isso. 28, não sou tão velho. Estamos chegando nos 30. Só isso, pouquinho, 28 anos. E ele vem de uma bagagem de redes, de base, de conceito dentro do mundo de tecnologia, trafegou um pouquinho em telecomunicações, trabalhando com grandes fornecedores aí de produtos como Juniper, Cisco. Ele era o queridinho da Juniper aí há um bom tempo, ficou anos e anos aí ganhando vários troféus. Você vai na Silk lá, tem troféu de monte da Juniper. E hoje ele está encabeçando a área de vendas da Silk, a área comercial, responsável por todo o departamento comercial. Ele que traz o dinheiro para a empresa. Falei bem? Falou bem, é isso aí. E agora tenho 2 coisas interessantes sobre ele. Primeiro, que ele é a única pessoa que eu conheço na vida que vai trabalhar de monociclo. Eu conheço mais alguns, mas somos poucos mesmo. E é um grande entusiasta da fotografia. Isso aí. Com vários trabalhos voluntários aí ao longo da vida. Perfeito. E nosso querido Ricardo Muniz, que veio da Diligent, uma pessoa importantíssima aí dentro da governança das empresas, porque hoje encabeça na América Latina uma das principais empresas que ajudam as outras empresas a fomentar governança, a fomentar auditoria, a fomentar compliance, gestão de riscos. Então, eu não poderia deixar de chamar o Ricardo aqui para o nosso bate-papo. É uma pena que o seu Santos não está tão bem, né, Ricardo? Nós somos poucos também. Tem mais gente que anda de monociclo do que torce para o Santos. Provavelmente. Hoje em dia tá assim, né? O monociclo está na moda, né? Elétrico, está na agenda ESG. O Santos já está um pouquinho antiquadro. E você também possui algumas certificações aí em cibersegurança, IA, ESG. Eu sou entusiasta de tecnologia, né?
O Rodrigo estava comentando que não era tão velho assim, mas eu sou bem mais velho do que pareço porque eu já vendi copiadoras. Já vendeu copiadoras. E copiadora já foi um item tecnológico, né? Fantástico, Então eu acompanhei... Fax e copiadoras, né? Exatamente, eu acompanhei a migração da copiadora para a impressora que se conectou à rede, se tornou um asset que hoje também é um risco, né? Ou pode trazer riscos. E é interessante, né? Você tem os RPs, os CRMs da vida. Agora a gente está vivendo um momento de cuidar desses dados que estão na internet, transformar a informação em dado e usar isso para tomada de decisão. E é muito interessante, muito bom trabalhar na Diligent, porque a gente vê isso acontecer na prática, né? A Diligent é uma empresa americana que nasceu há muitos anos, ela tem mais de 20 anos envolvendo portais de governança e através de inovações e aquisições, hoje ela endereça todo o universo GRC mais ESG. E um dos temas mais importantes que a gente vem tratando com os clientes, a gente tem um instituto também para trazer boas práticas para executivos, né? Então, a gente aborda inúmeros tópicos. Você falou das minhas certificações, quer dizer, eu tenho certificação de inteligência artificial pela Diligent, ESG e cibersegurança. Bacana. Então, o background aí tá vasto para a gente conversar bastante sobre gestão de risco e compliance hoje, certo? Sim, é um tema bastante relevante, né? Nós falaremos sobre vários estudos que são publicados aí desde 2020, tem alguns estudos que a gente vai falar. Em 2022, um estudo da IBM mostrou que eles pegaram uma amostra de empresas, 20% dessas empresas tiveram pelo menos 2 casos de vazamento de dados. E 65% desses 20% aumentaram preços na ponta para compensar o prejuízo. Então é algo que afeta todo mundo. A gente percebe que cada vez mais as empresas elas não vão ficar livres de um possível vazamento. Então isso é fato. Aquela empresa que acha que ela está livre de um vazamento, ela está errada. Tem aquele ditado que diz que ou a sua empresa já foi invadida, ou tem empresa que já foi invadida e tem empresa que já foi invadida e não sabe que foi invadida. Né? Exato. Todo mundo, algum tipo de vazamento já teve. Já em algum teve, momento, ou sabe ou não sabe, mas já teve. Né? E, Rodrigo, a questão empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre como você observou dentro da Silk, nessa trajetória, saindo de redes e depois você estabelecendo a Silk como uma empresa de segurança da informação. Quando que você visualizou que era importante ter GRC em alguma parte da sua empresa? Mas tem alguns aspectos aí, Vini. Eu acho que não é comum uma empresa do tamanho da nossa ter uma estrutura de GRC. Mas eu acho que hoje a Silk está aí com aproximadamente 50 funcionários, mas acho que o dinamismo do mundo da tecnologia, especialmente do mundo da segurança da informação, torna tudo um pouco mais complexo. Né? Então, é uma empresa pequena, mas com uma alta complexidade. A gente tem que estar mudando o tempo todo, né? Tentando até fugir um pouco dos lugares comuns aí, mas no mundo da segurança da informação, de uma empresa que se dedica a isso, a realidade é essa, né? O desafio está sempre mudando, então a nossa oferta está sempre mudando, a nossa estrutura está sempre mudando, e se a gestão de uma empresa já é complexa, especialmente no nosso país, que é um país complexo, uma empresa que está mudando o tempo todo fica tudo mais complicado, né? Com certeza. Então, sem um processo de governança por trás, a gente fica sem os elementos para fazer as avaliações que a gente precisa para tomar as decisões mais acertadas, para conseguir ter a longevidade que a gente tem. As estatísticas de sobrevida de uma empresa no Brasil são muito baixas, são muito ruins. 2 anos, 2 anos, 5 anos, né? É muito pouco. Em média, não. Assim, mais de 90% quebram em 2 anos. Exato. E a Silk já está completando quase 15 anos, né? Então, com muita solidez, com crescimento constante, etc. Mas sempre se adaptando, né? Todo ano é uma empresa nova, uma empresa diferente. Se a gente não tiver uma estrutura de governança sólida e bem estabelecida, a administração fica impossível. Com certeza. E aí as decisões acabam sendo erradas e as consequências vêm depois, né? Isso do ponto de vista empresarial. Depois tem o outro aspecto, que é o aspecto, assim, do ponto de vista de vendas, né? Eu sou responsável por vendas e muito responsável por boa parte da estratégia também da empresa, como consequência, né? Carteira de clientes, qual que é o número de clientes que a Silk tem? Puxa, tem muito cliente. A gente tem os clientes recorrentes e a gente tem os clientes pontuais, né? Passa, se a gente pensar de 50, assim, muito, mas dizer. Muito. Não, se a gente pensar nos recorrentes, a gente está próximo de 200.
Bacana, E nos pontuais, eu nem tenho esse número. Ao longo dos 14 anos aí, bacana. deve estar perto de, sei lá, de 1.000. Mas do ponto de vista da estratégia de venda, a gente não consegue compor um discurso completo de segurança da informação se você não tiver uma estrutura de governança para oferecer para os seus clientes também. Exato. Né? Então, acho que a governança ela acaba sendo inevitável. Né? Não, e também a gente está no momento que depois que a LGPD surgiram os questionários de normativas, de standards que a gente que as empresas têm que responder para fazer negócio com outras. Então, se ela não está se adaptando à governança, eu não vou fazer negócio com você. Não só eu tenho que estar preparado para responder essas due diligences, essas auditorias, como eu também tenho que estar preparado para ajudar os meus clientes a responderem. Exato. Muitas empresas procuram a gente hoje no desespero, porque elas receberam um questionário desse de um grande cliente para quem ela vende há anos e não sabe nem começar a responder. E não é perfumaria, né? É uma demanda regulatória. Então, exatamente. E aí que você começa uma relação a longo prazo com essa empresa, porque não é responder por responder. Você tem que responder e também evidenciar tudo aquilo que você está respondendo. E muitas vezes a empresa não tem as evidências, você tem que correr atrás delas com a empresa. No primeiro ano você pode até responder por responder, mas no segundo ano o auditor ele vai querer ver a evolução daquele plano de ação que você apresentou para ele para cobrir os seus gaps. E se você não tiver nada, no segundo ano você não vai ter o que apresentar, né? E aí você vai estar numa situação difícil. Bicho, é por isso que eu falo, devagar com o login, que o hack é de barro. E para corroborar com tudo isso que a gente começou, já se apresentamos, Silk, Diligent. Eu vou trazer alguns dados estatísticos que eu acho que sempre é importante a gente trazer na conversa, no bate-papo, que isso leva a gente a entender melhor o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com as empresas, né? Então, primeira coisa, eu vou falar do que a IBM trouxe de dados aí para a gente, de o custo médio de uma violação de dados que está acontecendo no mercado. E foi falado pela IBM que a gente atingiu um recorde em 2023, chegando a 4,45 milhões de dólares. E é a média. Tá? Então, assim, a gente percebe o quê? A gente percebe que cada vez mais o gerenciamento de riscos é importante para justamente a gente identificar, né, essas situações que vêm acontecendo. E para somar isso também, mais dois dados importantes. O segundo dado da Ponemon Institute de 2023 diz o seguinte, que as empresas que implementaram automação de segurança, inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho disso também. E vai ter outro episódio, pessoal, depois, que vai focar em inteligência artificial. Aqui a gente vai falando um pouquinho mais depois, não percam o próximo episódio que vai falar um pouquinho de inteligência artificial. Então, essa automação gerou uma economia nesse custo de violação de dados que está próximo dos 4,45, que é 3,58. Olha que interessante. Em média, 65% menor o custo quando você tem uma política de gestão de segurança da informação. Então, é essencial, né? A frase do Rodrigo é muito importante. Tem as empresas que não sabem que estão passando por isso, né? Eu acho que esse é o pior cenário. As empresas trabalham com Excel, fazem gerenciamento dos riscos no Excel, mas falha. E aí, quando falha, acontece o problema. E o ano passado, eu lembro que nós estivemos, nós dois, né, estávamos em um painel e eu perguntei, alguém aqui já teve um problema? Quanto tempo você demorou para auditar a sua empresa? A resposta foram 4 meses. Exato. Hoje o SEC pede que você, acho que se eu não me engano, em 3 semanas envie qual foi o tamanho do problema, o que aconteceu. Então, é uma situação complexa que só a tecnologia pode ajudar esse processo de automação. E a gente está vivendo, né, Rodrigo, uma situação, até você pode me ajudar nisso, onde as tecnologias... a gente tinha internet. A internet teve uma consolidação. Eu sou da época lá do MSX, você também provavelmente. Sim. E a internet ela foi caminhando a passos largos. A gente foi tendo uma evolução e tendo tempo de se adaptar a essa evolução. O ser humano conseguiu se adaptar devagar a essa evolução da internet. Hoje as tecnologias elas estão sendo implementadas hoje e você já tem que se adaptar amanhã. Então, a percepção que eu tenho, e aí você pode me ajudar nesse sentido, é que se a gente não automatizar cada vez mais as coisas,
a gente vai perder alguma situação que a gente está enfrentando de risco e não está conseguindo controlar. É o ponto que eu estava falando da complexidade das operações, né, das empresas. Eu me referi basicamente à complexidade da operação numa empresa de cybersecurity, que tem os seus desafios, mas, na verdade, a velocidade que a tecnologia permite que uma empresa implante novos processos e novos negócios, ela acaba refletindo também numa dificuldade operacional para todo mundo, né? Então, se você tem essa agilidade para implantar um processo novo, uma venda nova, um produto novo, um mercado novo, uma gestão nova ou qualquer coisa, os problemas da novidade vão vir na mesma velocidade, né? Então, você vai ter que usar a tecnologia a seu favor para compensar isso. Então, ficar na dependência do trabalho humano e do trabalho manual, sem o apoio de alguma ferramenta que possa te dar respostas em tempo de máquina, né? Para qualquer aspecto, nem só para governança. Porque os atacantes estão indo em tempo de máquina também. Nem só para governança, né? Todas as ferramentas relacionadas à segurança da informação, elas acabam tendo que ter o objetivo de enfrentar esse desafio, né? Então, sem automação, não tem como acompanhar essa velocidade. E, para dar a cerejinha do bolo agora, um próximo dado estatístico, você viu que a gente ficou muito perto do tamanho de violação de dados em dólar e do que a gente tem que fazer para investir nisso. E aí o Gartner, ele falou o seguinte para a gente, esse ano o Gartner colocou para a gente, que o mercado de software de governança, risco e compliance está projetado para crescer a uma taxa anual de 13,5% até 2026. Então, o que indica isso? Indica que realmente as empresas não estão mais dando conta de fazer as coisas no Excel. O trabalho do profissional de GRC ele é essencial para a empresa. E você ter tecnologia para auxiliar esse profissional é preponderante, né? Errar em GRC é muito caro. A gente está falando aqui de 4 milhões de dólares em média, mas a gente não está levando em conta a questão do risco reputacional, que vai trazer uma diminuição de faturamento para a empresa, pode colocar a existência da empresa em risco. Então, hoje as empresas trabalham de uma maneira bem apartada, com Excel, isso não é funcional, e o modelo ideal seria você centralizar isso, automatizar esse processo para você mitigar esse risco, e o mais importante, né, você conseguir reportar isso, que é o resultado final de uma ferramenta, até do Excel. Você tem que criar um relatório para alguém analisar o seu status, e hoje é ineficiente ou nulo a eficiência de criação de um relatório para a segurança da informação na maioria das empresas. E além são disso, 4 etapas muito importantes. E além disso que você está falando, numa situação, porque no começo a gente falou que o vazamento vai existir. Sim. E se existir, você comunicar ao mercado que existiu. Então, você tendo tudo automatizado, os processos criados, concorda que a comunicação disso vai ser muito mais rápida, muito mais fácil? Todo o processo de resposta, né? Não só de comunicação, né? O plano de ação após o vazamento, as suas ações. Parece muito básico, né? Mas na prática a gente vê que isso não tá acontecendo, as empresas estão refém de erros muito simples. São erros muito simples que colocam a empresa em risco. De risco, né? E aí, pegando isso, então, do reputacional que você comentou, do risco, etc., eu trouxe mais dados aqui importantes. Casos reais. O primeiro deles, uma conhecida nossa aí, a JBS, sofreu um ataque ransomware. Esse ataque ransomware que ela sofreu, ela teve que pagar um resgate. Vocês têm ideia de quanto foi esse resgate? Normalmente são milhões de dólares. 11 milhões de dólares para recuperar. Eles gostam em criptomoeda. Os dados e retomar as operações. Quando recupera, né? Quando você recupera. paga e não recebe nada de volta. É negociar com terrorista, né? Você nunca sabe se vai ter o retorno. Outro caso foi a Colonial Pipeline, também ransomware, que interrompeu o fornecimento de combustível, uma empresa de combustível. Só foi em toda a costa leste dos Estados Unidos. E o resgate que foi pago em criptomoedas, como você falou, 4,4 milhões de dólares. Mais um caso. E um terceiro que eu quero trazer aqui é o caso Kaseya,
que foi um ataque ransomware que afetou clientes e redes. Aí entra a questão de fornecedores. Uma rede de supermercados de 800 lojas, acho que foi na Suécia, ficou sem operar durante alguns dias. E eles tiveram que reconstruir todo o sistema deles, né? Exato. Do zero. Eles não pagaram o resgate, se eu não me engano, mas eles tiveram que reconstruir do zero. Você imagina. Foi do scratch. É por isso que quando a gente faz as nossas demonstrações, a gente sempre fala, né, do item de segurança das nossas soluções. E aí, o que vocês acham que o prejuízo é maior? Pagar o resgate ou fazer do zero novamente? Depende. Se você fosse hoje um CEO de uma grande empresa dessa, Rodrigo, qual ação você tomaria nesse difícil sentido? dizer, porque depende do tamanho do impacto dos dados que você está perdendo, né? Se você tem um backup, se você não tem um backup, o quanto ele está desatualizado. Então, tem situações que talvez você não tenha alternativa, a não ser tentar pagar o resgate. E sem saber o que vai acontecer, né? Porque você pode pagar o resgate e não receber nada em troca, né? Apesar de ter alguns mecanismos para você negociar e pedir uma prova e algumas coisas, você está na mão de um criminoso. Então, você nunca sabe o que pode acontecer. Existe uma questão de tempo também, de retomada. Você falou em backup, eu tenho um jargão que eu achei interessante e queria colocar aqui para ver o que vocês acham. É melhor um backup na mão do que 2 voando? Backup é um dos, talvez, o último recurso da cibersegurança e talvez um dos mais negligenciados, né? Porque é extremamente comum a empresa achar que tem um backup e na hora que ela precisa o backup não está lá. Em algum momento alguém criou um processo e esse processo nunca foi verificado. É a questão da auditoria, né, que a gente sempre fala, né? Não adianta fazer, ou mandar fazer, precisa verificar se foi feito e precisa fazer isso recorrentemente, né? Então é extremamente comum o CIO achar que tem um backup ali, e na hora que precisa o backup está desatualizado, está velho, a fita está mofada, já vi tantas vezes casos desse, né? O último que foi feito 1 mês atrás, acabou o espaço e ninguém lembrou de correr atrás para providenciar mais, e estamos sem fazer aí há 6 meses, e essas coisas só são descobertas para quem não tem um processo de governança bem estruturado, acabam sendo descobertas só quando é tarde demais e quando não tem mais o que fazer. E Ricardo, como que eu automatizo a governança disso? Bom, o primeiro ponto que eu quero mencionar é que hoje as soluções mais modernas são soluções SaaS, né? Então toda essa parte de backup ficaria a cargo de empresas como a Amazon e terceiros que são especialistas nisso, né? Então as nossas soluções, por exemplo, são hospedadas em Amazon com uma segurança tremenda ali. Depois vocês podem entrar no Diligent Trust, que é um site que tem todas as informações. Mas no dia a dia, né, você recebe uma quantidade absurda de informações. Então, o primeiro passo é transformar isso em dado. Então, você precisa de uma ferramenta exatamente para tratar esses dados, centralizar a coleta dessas informações, porque muitas vezes, quando você trabalha com Excel, a empresa vai crescendo, você é o exército de uma pessoa, que se transforma em um exército de 2 e você precisa de 1000. Então, um processo automatizado de coleta de dados é essencial hoje para empresas que estão em crescimento, porque é muito difícil o seu progresso em vendas acompanhar o progresso do RH na contratação, capacitação e etc. Então, a gente vê muito isso nas áreas de segurança da informação, né? Falta gente. E eu acho que o primeiro passo é realmente você centralizar as informações, automatizar essa coleta, e depois, claro, você tem que ter os seus riscos mapeados e etc. Tratar isso em um workflow, uma ferramenta de riscos. E aí vai evitar surpresas, né? Esse antivírus aqui, esqueci 1 ano atrás, o hacker entrou. Isso não acontece quando você tem um processo que a ferramenta te diz como é que está a compliance da sua empresa e o status de cada asset. Mais uma vez, parece simples, mas não é o que as empresas fazem hoje. E as ferramentas modernas é exatamente isso que elas fazem. Elas buscam as informações no sistema de RH, no sistema de faturamento da empresa, automaticamente tratam esses dados, populam os workflows, onde você vai ter sua matriz de riscos, seus riscos estratégicos ligados com os riscos operacionais. Um dos riscos operacionais é o risco de segurança da informação. E a partir daí você vai ter um painel para acompanhar uma visão integrada desses riscos, facilita a tomada de decisão. Você pode correr determinado risco, você acha que o risco é pequeno ali naquele momento, mas a ferramenta vai te ajudar exatamente nisso, né? Você falou um ponto que me fez pensar numa pergunta para vocês, principalmente para o Rodrigo, que ele é empresário.
Eu acredito que o mundo de segurança da informação em relação a pessoas, que é que você falou que falta mão de obra especializada, e o mundo da governança em si, corporativa, ele acabou indo também para a parte de automação, por causa também dessa questão de não conseguir contratar pessoas especializadas para tocar diversos assuntos dentro de uma empresa. Então, você automatizando, essa é a percepção que eu tive com o seu discurso agora. Então, automatizando, talvez você precise ficar menos refém de pessoas mais especializadas. Seria isso, Rodrigo? Você vê desse jeito também? Eu acho que esse é um efeito secundário e bastante benéfico, né? Porque é um dos problemas mais sérios do mercado de cibersegurança hoje no mundo, não só no Brasil, né? É a falta de mão de obra especializada. No Brasil, eu diria que ele é ainda pior, porque com essa questão do trabalho remoto, a gente não está mais disputando só os profissionais com o nosso mercado local, mas os nossos profissionais estão sendo contratados por empresas de fora, pagando salários que são baixos para as empresas de fora, mas são excessivamente altos para aqui, para o nosso mercado, né? Então, os salários estão subindo, a quantidade de profissionais é cada vez menor, né, em relação à procura. Então, realmente, você pensar numa estrutura de cibersegurança que se apoia em pessoas é um risco que precisa ser considerado, né? Nada substitui um bom profissional, nenhuma ferramenta substitui um bom profissional, mas você não vai ter a quantidade de bons profissionais que você gostaria de ter. Independente de quanto você paga, simplesmente não existe, não tem. E vai demorar um bom tempo para se formar. Formar um profissional de cibersegurança é muito mais complicado do que formar um profissional das outras áreas da tecnologia. Cibersegurança é um tema muito mais complexo, o bom profissional ele precisa ter um conhecimento de base muito grande primeiro, antes de se tornar um bom profissional de cibersegurança, né? Então não é alguma coisa que faça 1 ou 2 cursos ou uma faculdade e você sai algumas funções específicas talvez, mas não aquele cara mais capacitado que muitas vezes você precisa. Então, quanto mais você puder se apoiar em ferramentas e automações, vai diminuir esse risco de encontrar a pessoa certa, né? Então, assim, a automação ela é uma necessidade para você conseguir acompanhar a velocidade da mudança e o dinamismo da vida da empresa. Mas ela tem esse lado benéfico secundário que vai te ajudar nesse outro problema, que deve ser um problema temporário, mas talvez seja temporário por 10 anos. 10 anos. Né? Então, eu percebo que mesmo na liderança da área, um CISO, por exemplo, tem uma rotatividade muito alta. Muito. E aí eu percebo que eles não conseguem promover o trabalho deles, né? Eles fazem um bom trabalho, mas não conseguem mostrar isso para a alta liderança da empresa. Por isso que eu falo tanto na questão do reporting, né, de reportar. Além de você tem que automatizar, você tem que centralizar, você tem que mitigar os riscos e você tem que reportar isso. E auditar tudo isso também. Exato. Então, e é isso que esse exército que não existe procura dentro da empresa. Como você vai manter uma quantidade grande de funcionários especializados em cada tema desse para percorrer tudo que é necessário percorrer dentro de uma empresa, né? Estabilizar essa equipe, né? A rotatividade no mercado é insana, né? Como o Ricardo falou. É assustadora a rotatividade. São sempre as mesmas pessoas. Assédio, que você está encontrando. Existe muito assédio no mercado, porque você acaba não tendo pessoas, você vai procurar em outra empresa, não tem o que fazer. Exato. Nesse sentido. E você tem metas, você tem aquele negócio que você tem que cumprir. E se eu não pego uma pessoa especializada, a minha margem, derruba a margem do meu projeto. É mais um benefício da tecnologia, né? Porque se você tem uma política, isso está implementado dentro de uma solução tecnológica, um outro profissional vai seguir aquela metodologia. Se você, toda vez que mudar o profissional, a liderança mudar a metodologia, fica muito complexo. E o que a gente está vendo acontecer nas empresas é que elas estão muitas vezes desistindo de contratar um profissional especializado, ou porque não acha, ou porque você acaba tendo problemas internos. Assim, é muito comum, a gente vê isso toda hora. O gestor que precisa contratar uma pessoa por uma função que, sei lá, um cara com 5 anos de experiência, e o salário que ele vai precisar pagar por isso é superior a um gerente na empresa dele. Aí a RH veta, fala, não pode, né? Nosso plano de carreira não tem como encaixar e tal. Então a gente vê muitas empresas desistindo de buscar fora e passando essa missão, jogando o macaquinho no colo, né, de algum funcionário interno de confiança que está lá faz tempo. Então, cada vez mais a gente tem pessoas que não são da área, não são especializadas na área, não estão treinadas na área, mas tem iniciativa com a missão de resolver algum problema de cibersegurança ou de governança, risco e compliance. Né?
E aí, essa pessoa, para essa pessoa, uma ferramenta especializada vai ser ainda mais importante, porque a ferramenta já cobre um monte de deficiências de conhecimento que ela possa ter, né? Já vem um framework bem estruturado, ela já tem uma linha ali clara do que ela precisa seguir para conseguir entregar o trabalho dela, né? É um problema que está acontecendo muito. Agora, pegando tudo isso que a gente conversou, e como a gente está falando de GRC nada mais é do que 3 pilares: governança, gestão de risco e compliance. E, às vezes, eu percebo que as empresas, elas não entendem que esses 3, eles têm que estar interligados e conectados o tempo todo, trabalhando num ciclo de vida. Então, tem empresa que foca em governança, tem empresa que foca em gerenciamento de risco, mas não tem governança. Tem empresa que tem a área de compliance, que vai lá, coloca o corpo jurídico dela para ser compliance, vai lá, cria o canal de denúncia e fala, eu tenho compliance. E não percebe que essas coisas elas têm que estar casadas. Então, quando a gente vai numa empresa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar naquela empresa? A governança, como está indo. E o que está dentro de governança? Políticas, normas, procedimentos. Ricardo, nas empresas que você vem trabalhando e que a dirigente vem implementando, você percebe que as empresas que compram ferramentas de automação, elas têm essa base de governança já dentro dela? Ou depois que ela compra essa ferramenta que ela percebe, opa, tá faltando? O nível de maturidade das empresas, principalmente na América Latina, no gerencio Brasil, Equador e Peru, ele é muito diverso. Você tem empresas pequenas com um nível de governança muito alto, empresas grandes que deveriam ter um nível de governança muito melhor. Isso tudo passa pela demanda regulatória, pela demanda do investidor, né? A partir do momento que você tem uma demanda regulatória, o investidor cobrando que você faça uma gestão adequada de auditoria, de riscos, de compliance, isso vai acontecer. É isso que move o mercado. Então, o que eu te diria é que uma visão não integrada de GRC hoje é um erro, não é funcional. A demanda regulatória está muito, muito forte, né? Então, você está lá no seu Excel, a regulamentação muda, você vai descobrir daqui a um ano, você já fez tudo errado, tem que fazer tudo novamente. Então, você tem níveis de maturidade muito diferentes, mas no fim do dia, a partir do momento que você tiver investimento, tiver uma demanda regulatória, o que você deve procurar é uma visão mais integrada. A gente trabalhamos com soluções de governança, de risco, de compliance, de auditoria, N soluções. E o grande avanço dessas soluções é exatamente, e da governança, é exatamente fornecer insights, né? Hoje o conselheiro, ele tem que conhecer a auditoria, a empresa tem que ter um conselho de auditoria, tem que ter um conselho de cybersecurity. Então, essas informações que a gente coleta dentro da empresa com as nossas ferramentas são essenciais para eles, né? Um grande avanço, né? O grande breakthrough da nossa ferramenta é exatamente a gente criar dashboards para tomada de decisão para esses conselheiros e essa alta liderança. Tudo isso interligado. E mais do que isso, né? A partir do momento que você está levantando as informações, por exemplo, de cibersegurança, você sabe que existem scores, né? Vocês trabalham com alguns, né? Scores de cibersegurança. Na nossa ferramenta é possível usar esses scores e fazer um benchmarking da sua realidade com a indústria. E é isso que vai impulsionar a melhora, e é isso que vai trazer investimento. Só para o público entender, porque a gente vai atacar bastante público aqui. Então, o que é score de segurança, Rodrigo? Tem várias métricas diferentes que você pode adotar, né? Mas basicamente, normalmente você tem um framework de segurança, existem inúmeros frameworks de segurança. A empresa adota um e você... Um 27001, por exemplo. Tem várias opções, syscontrols, NIST, etc. E aí você escolhe um que você vai usar como referência e baseado nesse framework você dá uma nota para dizer o quanto aderente àquele framework a sua estrutura está. Então você vai acompanhando essa nota e o ideal é que ela vá crescendo sempre, né? E hoje tem empresas especializadas que atribuem essa nota através de um assessment, alguma coisa nesse sentido. E traz um padrão de mercado. Exato, isso. Normalmente você consegue medir
e dizer para a empresa em relação aos pares dela como ela está. Uma indústria farmacêutica, por exemplo, você consegue pegar uma e comparar com as outras. No mesmo mercado, exato. Legal. Isso dá uma referência para você saber se você está bem, se você está atrasado, se você precisa correr atrás, né? Porque é aquela história, não existe a cibersegurança perfeita, né? Uma empresa sempre, assim como uma casa, a empresa sempre pode ser invadida. Uma casa, por mais segura que ela esteja, ela sempre pode ser invadida. Mas o ladrão, ele vai ver a sua casa e vai ver a do seu vizinho. O do seu vizinho tem um cachorro e tem um muro, é melhor entrar na tua. Então, o que você busca é garantir que você tem o cachorro, você tem o muro, você tem o alarme, você tem a grade, e a sua casa não vai ser inviolável nunca, mas a do seu vizinho vai ser mais fácil, né? Então, você espera que você deixe de ser o alvo preferencial. Isso é muito comum. Hoje em dia é muito comum, você vai se tornar fornecedor de determinada rede de varejo ou qualquer indústria, eles procuram o seu score nessas ferramentas para saber o risco que você representa. Então, é um ponto que a direção da empresa sempre está analisando. Eu preciso melhorar aqui para estar dentro do padrão da indústria, melhorar meu score, porque isso vai trazer mais receita, ou vai evitar que você perca receita. Então, basicamente, hoje o GRC, a alta direção e o conselho, eles têm que pensar com uma fonte de informação e de dados para tomada de decisão para ele melhorar a performance da empresa. A gente consegue criar dashboards de ESG, cybersecurity, auditoria, para ele tomar a decisão. Eu preciso mexer aqui, preciso investir aqui, isso aqui está tudo errado, vou mandar todo mundo embora. O importante é que ele vai ter o dado e instantâneo. E pelo que eu entendi também, você consegue, dentro dessa automação, ranquear os seus fornecedores também nesse score. Consegue. Onde você vai determinar qual que é o fornecedor que você confia mais em transacionar alguma situação de serviço ou produto. Então, dessa forma também, as empresas ficam mais protegidas porque os fornecedores estão caminhando no mesmo patamar São que dois tópicos, né? Você tem os seus riscos de TI e você tem os riscos dos terceiros, né? Então, você pode gerenciar os riscos dos terceiros, que são os caras que vendem para você, que você compra, e o seu próprio risco. Então, é o que a gente chama de riscos de TI e risco de terceiros, né? São dois temas dentro do GRC. Legal. E eu queria aproveitar aqui para trazer uma experiência sua que você teve comigo, eu e você. A gente estava fazendo um processo de gestão de risco na Silk, e eu estou encabeçando esse projeto de gestão de risco. E para a gente poder fazer esse trabalho, a gente tem uma série de entrevistas que a gente faz com todos os departamentos e os heads dos departamentos. E o Rodrigo, além de ser sócio, ele é head do departamento comercial. Como foi sua experiência nesse processo de assessment de risco que eu fiz com você, Rodrigo? Olha, Vini, foi uma experiência diferente. Assim, você me obrigou a pensar em assuntos que eu nunca tinha pensado. Saiu com a cabeça quente daquela reunião. Mas é interessante, porque você se força a ponderar pontos que normalmente não estão no seu dia a dia, né? Relacionados a risco, relacionados a identificar o que é importante na sua operação, o que não é importante, como... apesar as coisas, né? Apesar isso, exatamente. A dar um score de risco para cada coisa, né? Então, isso te força, independente até da conclusão do trabalho, no próprio processo de levantamento desses dados, já te força a mudar a sua visão sobre algumas questões que, assim, talvez no minuto seguinte ao do acontecimento da reunião, possa dizer que até o processo já está mais sólido, pelo fato de ter obrigado cada um não foi só comigo, né? A gente passou esse processo com a empresa inteira, fazer cada pessoa focar no seu dia a dia e entender o que ali é crítico e realmente importante, né? Então, foi uma reunião cansativa no sentido dela ter demandado muita energia intelectual, mas extremamente interessante do ponto de vista de resultado, né? Bacana. E, gente, eu queria mostrar uma curiosidade aqui. Essa semana, eu recebi um e-mail de um cliente. Esse cliente chegou para a gente e falou o seguinte: olha, eu estou implementando o GRC aqui. E eu estou atrás dessas ferramentas aqui. Aí ele mandou uma lista de ferramentas, gente. Eu vou ler. Eu vou ter que ler isso aqui. Presta atenção. Ele queria comprar essas ferramentas: software de gestão de risco e compliance,
software de gerenciamento de compliance, software de gerenciamento de riscos, software de gerenciamento de documentos, software de automação de processos, software de gestão de ativos, ferramentas de monitoração e transações, ferramenta de inteligência artificial e análise de dados, ferramentas de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. A gente precisa vender ferramenta dessa para o cliente hoje? Dentro do nosso pensamento com relação a riscos, tirando a ferramenta de privacidade, está tudo incorporado na mesma ferramenta. Inclusive monitoramento, Inclusive de inteligência artificial. Sim, exato. Porque hoje eu consigo produzir ACLs, robôs, dentro de ferramentas desse tipo. A gente incorporou machine learning dentro do ACL. ACL Analytics é uma marca que pertence à Diligent. Exato. Que tem mais de que é super famosa. Tem mais de 36 anos de idade, Exato. né? E é uma linguagem de programação criada para auditoria. Mas a gente usa isso dentro de todo o nosso portfólio de riscos, de compliance. E a gente incorporou machine learning dentro dessa ferramenta tem alguns anos já. Antes de virar moda falar de inteligência artificial, né? Mas, basicamente, a nossa ferramenta de riscos, eu acho que as ferramentas de riscos mais maduras, elas têm todo esse maquinário solicitado aí, porque você precisa de uma visão integrada dos riscos, né? Então, você precisa gerenciar, você precisa de um painel que você vai ver tudo conectado. Então, eu não acredito que seja usual trabalhar de uma maneira apartada com várias soluções, né? Apesar que, um dado interessante, hoje para gerenciar GRC, as empresas têm em média 6 contratos. 6 contratos. Com fornecedores diferentes. Né? Isso é uma realidade no mundo da cibersegurança, né? É extremamente comum uma empresa ter uma quantidade gigantesca de ferramentas e uma boa parte delas não sendo usada. Porque é natural vir da área técnica uma demanda para cobrir alguma necessidade específica e muitas vezes o gestor não tem... O que a gente estava falando da falta de conhecimento geral do mercado a respeito do tema, né? O gestor não tem nem como contestar e nem sabe fazer os questionamentos ali que seriam necessários. E cibersegurança está sempre associada com um discurso de catastrófico, porque pode ser catastrófico realmente, né? Uhum. Então, acaba se tomando a decisão por comprar um monte de ferramentas e a gente ouve muito dos gestores, né? Pô, eu tenho um monte de ferramenta parada ali, gastei uma nota, tenho um monte de ferramenta parada que ninguém mais sabe. O cara que sabia usar saiu, né? E não está usando para nada. E aí eu acho que isso mostra, mais uma vez, a importância da governança, né? Na verdade, o processo está invertido. Primeiro você precisa fazer uma análise de risco, precisa entender o que você quer proteger, aí você precisa ter um processo estabelecido para saber como aquilo vai ser protegido, e aí entra a ferramenta, né? Então, quando você inverte esse processo e traz a ferramenta primeiro, vai acontecer exatamente isso. Ela vem, talvez o time técnico fique empolgado com ela por algum tempo ali, por ser uma tecnologia nova, etc. Mas, gradualmente, se não tem um processo para embasá-la por trás, a ferramenta vai caindo para escanteio e a atenção vai mudando para alguma outra tecnologia nova e aquele dinheiro foi mal aplicado e você não está tirando benefício nenhum dele. Exatamente. E, assim, infelizmente a gente está chegando no final. Queria um pouquinho mais, mas a gente vai ter mais oportunidades com essas pessoas maravilhosas e incríveis do mercado. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu acho importante cada um de vocês dar uma mensagem, você do ponto de vista como empresário e você do ponto de vista como hoje um fornecedor de uma das empresas que provê soluções de GRC mais importantes do mundo, né? A gente fala que a Diligent é isso hoje. Qual que seria o conselho que vocês dariam para as empresas para adotar tecnologias de automação em gestão de risco e compliance? Começando pelo Rodrigo. Comece estabelecendo seus processos, né? Acho que pegando até o gancho do que eu falei antes, defina os processos, faça o entendimento dos seus riscos e aí você parte para uma automação eficiente. Não adianta sair automatizando se você não sabe o que você quer automatizar, né? O processo tem que estar lá, tem que estar desenhado e aí você automatiza esse processo. Mas não deixa de fazer por tudo que a gente conversou aqui na última hora, né? Cibersegurança é um assunto extremamente sério, né? Ele pode ser abordado
de uma forma estruturada, cuidadosa, que vai te trazer benefícios aí com tranquilidade, não precisa tirar seu sono, mas precisa ser encarado, não pode ficar para depois, né? O risco é sempre aquele, não estou tendo nenhum... A gente ouve uma coisa incrível de alguns clientes. Eu não estou no radar de ninguém, a minha empresa é pequena, e às vezes ela é pequena comparando com os pares, né? Já ouvi isso até de diretor de banco. Meu banco é pequeno, ninguém está dando atenção para mim. Você que pensa. É que as histórias das empresas pequenas não saem na imprensa, né? Mas tem empresas pequenas desaparecendo o tempo todo no mundo aí por uma falha de cibersegurança, né? Então, a mensagem principal é não negligencie o tema. E você, Ricardo? Essa mensagem é muito importante, né? Você tem que dar importância necessária ao tema, né? O tema de cibersegurança está em ascensão, então a todo momento alguém está tentando hackear alguém. Hoje a gente comercializa quase tudo pela internet, e esses dados que as empresas coletam, elas são o novo petróleo, né? Todo mundo quer colocar a mão nesses dados, então as empresas têm que proteger isso, até pela questão do risco reputacional. Eu acho que o rito é esse, né? Processos, depois os processos estabelecidos, e já na criação dos processos procurar uma empresa especializada, né? Procure uma empresa especializada, refina seus processos, quais são os seus riscos, e a partir daí centralize, mitigue, automatize e reporte. Porque o trabalho do profissional de GRC ele é essencial para as empresas, e uma ferramenta que pode criar esses dashboards, trazer as informações além do benefício na tomada de decisão do conselheiro, vai promover o trabalho do profissional de GRC. Para as empresas que já são maduras e ainda estão trabalhando no Excel, já tem os riscos definidos, eu acho que o quanto antes procurar uma ferramenta tecnológica para ajudar e exatamente trazer esses benefícios de mitigação de risco, centralização de coleta de dados. Quando a gente fala de reportagem, a gente também está falando de trazer benchmarking com seus concorrentes e com as indústrias. Eu acho que essas são as novidades que são importantes aí para ajudar as empresas a trazer mais transparência ao negócio, trazer mais investimento. Quando você quiser implementar uma GRC, tenha uma equipe por trás, tenha uma automação e contrate uma consultoria para te ajudar. Eu vou terminar aqui nosso bate-papo, nosso primeiro Silk Talks, deixando aí um pensamento muito importante. Devagar com o login, que o hack é de barro. Até mais, pessoal. Obrigado.